quando uma ave dessa é banhada por petróleo, o petróleo é apolar, semelhante à gordura que existe no corpo das aves. Apolar dissolve apolar. Então, esse petróleo vai dissolver essa gordura que está no corpo das aves. E na hora que dissolve essa gordura, entra água. Na hora que entra água, a ave morre, tá? Então, aí a gente tem claramente um dos problemas, são vários, né? Mas diretamente um dos problemas ambientais provocados pelo vazamento do petróleo, tá? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre o petróleo no Brasil. O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto, tá? Nós somos autossuficientes em petróleo bruto desde 2006. Foi exatamente ao final do primeiro mandato do presidente Lula, a Petrobras anunciou oficialmente que o Brasil estava se tornando autossuficiente em petróleo. Lógico que essa autossuficiência não foi o governo Lula especificamente que conseguiu, não foi o governo FHC nos 8 anos antes também que conseguiu, foi a Petrobras, que ao longo de 60 anos fez uma série de investimentos, pesquisas ao longo de diversos governos, buscando essa autossuficiência em petróleo bruto. Então o Brasil já exporta, inclusive, petróleo bruto desde 2006, tá? O que nós ainda não somos é autossuficientes em petróleo refinado. Em outras palavras, combustíveis, né? A gente ainda importa combustíveis, a gente já falou até um pouquinho antes aqui, que o Brasil está importando gasolina nos últimos anos. Em 2009, o Brasil vai descobrir imensas reservas de petróleo na chamada camada do pré-sal. Como é esse pré-sal? Tem lá o mar, tem o fundo do mar, abaixo do fundo do mar tem uma camada de sal, esse petróleo está abaixo dessa camada de sal. Professor, mas se esse petróleo está depois da camada de sal, não é para ele ser pós-sal, não? É porque em geologia a gente não estuda as camadas de cima para baixo, a gente estuda as camadas de baixo para cima. Então, se você vier de baixo para cima, esse petróleo está antes da camada salina, por isso que ele é chamado de pré-sal. Tem bastante petróleo nesse pré-sal, tá? E o petróleo do pré-sal é um petróleo de excelente qualidade. No linguajar do petróleo, ele é um petróleo de frações leves, portanto um petróleo de melhor qualidade, e um petróleo que tem baixíssimas concentrações de enxofre. Lembrando que o enxofre no petróleo provoca lá o problema ambiental da chuva ácida. Então, esse petróleo, ele é ótimo, de excelente qualidade. E tem bastante petróleo nessa camada de pré-sal. Deve ter também petróleo de pré-sal em outras regiões do mundo. Acredita-se que tenha petróleo em pré-sal no Golfo do México, lá na Rússia, porque eles utilizam muito petróleo de águas marinhas. Mas o Brasil foi o primeiro país que descobriu petróleo no pré-sal. Por quê? Porque a única empresa que tem tecnologia para chegar no pré-sal é a Petrobras. A Petrobras é líder mundial em tecnologia de investimentos em exploração de petróleo em águas profundas. Por isso que o Brasil descobriu petróleo no pré-sal antes do restante do mundo, tá? No final do ano passado, foi feito o primeiro leilão de exploração de um bolsão do petróleo, do pré-sal. Esse leilão aconteceu em outubro do ano passado e as empresas já estão começando a fazer os investimentos. São 2 empresas chinesas, uma empresa francesa e a Petrobras, que são parceiras nesse processo, e já estão começando a fazer os investimentos para começar a explorar o petróleo do pré-sal em grandes quantidades, tá? Isso deve acontecer lá por volta mais ou menos de 2018, tá? Até lá, o Brasil está explorando o petróleo do pré-sal em quantidades muito pequenas em comparação à quantidade de petróleo que existe nessa região, tá? Ora, se a gente é autossuficiente em petróleo bruto, mas não é autossuficiente em petróleo refinado, como é que a gente resolve esse problema? A gente precisa refinar mais petróleo. A gente está extraindo cada vez mais petróleo, mas não consegue refinar, porque no Brasil tem poucas refinarias, né? Então o que é que a gente precisa fazer para resolver
o problema do petróleo refinado? Precisa construir mais refinarias. A Petrobras está tentando levar esse projeto à frente. Tem uma refinaria que está sendo construída em Pernambuco, é uma grande refinaria. O problema é que essa refinaria está atrasada, né? Essa refinaria era uma parceria entre Brasil e Venezuela. O governo brasileiro ia entrar com 50% da grana, o governo venezuelano com os outros 50%, só que até agora a Venezuela não botou um tostão na obra. Então isso acabou fazendo com que a obra sofresse um atraso. Essa refinaria de Pernambuco só deve ficar pronta lá para 2016, 2017, já era para ela ficar pronta agora no final desse ano. Tem uma refinaria para ser construída no Ceará também, né? Lá no complexo portuário do Pecém. A refinaria era para ter começado a ser construída no final do ano passado. Atrasou. Por quê? Porque a Petrobras está em crise. A Petrobras está lucrando menos nos últimos anos e como a Petrobras está lucrando menos, a Petrobras não quer fazer esse investimento agora da refinaria no Ceará. Vai esperar um pouco mais para ver se a situação da Petrobras melhora para começar a construir essa refinaria no Ceará. E a refinaria no Maranhão também, tá? Há um projeto de construção de refinaria no Maranhão e aí com essa refinaria de Pernambuco funcionando, a refinaria do Ceará funcionando, e a refinaria do Maranhão, aí nós teríamos condições de também nos tornar autossuficientes em petróleo refinado. A crítica que é feita na situação das refinarias é que a Petrobras está sem dinheiro para construir refinarias no Ceará, por exemplo, e no Maranhão, mas comprou uma refinaria alguns anos atrás nos Estados Unidos, vocês estão acompanhando aí na imprensa, por um valor muito maior do que o que ela valia. Então, quer dizer, se eu compro uma refinaria nos Estados Unidos, a Petrobras precisa de refinarias, o Brasil precisa de refinarias, mas eu não vou pagar mais por isso, gente. Então, quer dizer, se pagou nessa refinaria nos Estados Unidos, lá em Pasadena, segundo a imprensa, 4 vezes o valor que ela valia. Aí está errado. Então tem que investigar, tem que questionar, tem que perguntar por quê que a Petrobras pagou mais, né? Porque se você paga mais por um negócio, está errado. E agora falta dinheiro para construir refinaria, por exemplo, no Ceará. Então, tem que parar com calma, tem que pensar, tem que investigar, tem que ver, porque a refinaria é importantíssima para o nosso estado. E para o Brasil também, tá? Então, nós só vamos resolver esse problema de autossuficiência em petróleo refinado quando nós construímos refinarias para poder refinar todo o petróleo que a gente consegue extrair da natureza. Ok? Bom, saindo aí do petróleo, a gente vai entrar agora num segundo combustível fóssil, que é o gás natural. Se a gente olhar aí a composição do gás natural, o principal componente do gás natural é quem? Metano. Vocês lembram a fórmula do metano? É o hidrocarboneto mais simples, CH4, tá? Ele é um gás e é o principal componente do gás natural. Aí tem outros componentes aí também em menor proporção. Esse gás natural, ele é menos denso do que o ar e ele é considerado um combustível de excelente poder calorífico, tá? Então vamos falar um pouquinho mais aqui desse gás natural. Primeiro, principal componente, como eu acabei de falar, metano, CH4. Segundo, é combustível fóssil, também formado pela decomposição de matéria orgânica. Se é combustível fóssil, ele é não renovável, tá? Todo combustível fóssil, um dia ele vai se acabar. Ele vai se formar novamente, mas aí num período de tempo muito longo, tá? Esse gás natural apresenta algumas vantagens em relação ao petróleo. Primeira vantagem, transporte. Esse gás natural ele é transportado por tubulações, que a gente chama de gasodutos ou gaseodutos. As duas formas estão corretas. Esse transporte por esses gasodutos barateia bastante o custo do gás natural. Então lá no final, o gás natural acaba saindo bem mais barato do que os derivados de petróleo. Como é que é transportado petróleo? Muito petróleo no mundo todo é transportado por navio. É demorado, é mais caro. E no Brasil, internamente, como é que a gente transporta esse petróleo? Caminhões, que também é considerado um transporte caro. Então, por gasodutos, é muito mais barato. Você constrói a tubulação, evidentemente você tem que dar uma
manutenção nessa tubulação, mas ela acaba saindo um transporte bem mais barato do que os derivados de petróleo. Segunda vantagem, o gás natural é menos denso do que o ar. Isso leva a uma questão de segurança. Por quê? Porque quando o gás natural vaza, ele vai para a atmosfera, ele sobe, porque ele é menos denso do que o ar. É diferente do gás de cozinha. O gás de cozinha ele é mais denso do que o ar. Na hora que o gás de cozinha vaza, ele se acumula na superfície. Aí qualquer faísca elétrica, qualquer foguinho provoca incêndio ou explosão. Gás natural não. Vazou, ele sobe. E aí como ele sobe, evita que haja incêndios e explosões. Então em questão de segurança, ele também é melhor do que os derivados do petróleo. Não provoca chuva ácida, que é um problema ambiental provocado pelo petróleo, porque não tem enxofre nesse gás natural. Tem um pouquinho de nitrogênio, ele vai provocar um pouquinho de chuva ácida, mas em comparação com os derivados de petróleo, é considerado desprezível essa chuva ácida. E esse gás natural dos combustíveis fósseis é o que tem menor impacto ambiental. O gás natural, comparado com petróleo e comparado com carvão, que é o que a gente vai falar já já, dos combustíveis fósseis, ele é o que tem o menor impacto ambiental. Ele sofre uma queima completa, uma combustão completa, e nessa combustão completa, ele não libera monóxido de carbono, que é tóxico, e também não libera carbono grafite, que é considerado hoje um dos grandes poluentes, porque ele fica na forma de um pozinho no ar, e quando a gente respira esse carbono grafite, ele causa problemas respiratórios, tá? Então, dos combustíveis fósseis, o gás natural é considerado o menos poluente, tá? O que tem menor impacto ambiental.